Olá, está começando mais um Minas Rural, bem-vindos! E hoje direto da bela Ouro Preto, onde está acontecendo o Festur, que é o Festival Internacional de Turismo e Cultura, que esse ano deu destaque para o turismo rural. No programa de hoje você também vai ver. Semana do Meio Ambiente, Materminas realiza ações que promovem o desenvolvimento rural sustentável, redução da pobreza e fomento produtivo. Emater vai atender 112 famílias em Jaíba pelo programa Fomento Rural. Mais dignidade no campo. Municípios assinam acordos com o governo de Minas para regularização de terras. E na receita tem hambúrguer, só que sem carne. Redução da pobreza e inclusão produtiva. No último dia 3 de junho, a Emater Minas lançou o programa Fomento Rural em Mucambinho, que é um distrito do Jaíba, no norte do estado. O programa é do governo federal, teve adesão do governo do estado e vai ajudar a resgatar muitas famílias da situação de vulnerabilidade. O lançamento do programa Fomento Rural em Minas aconteceu no auditório da Emater, no distrito de Mocambinho, que pertence ao município de Jaíba. Agricultores familiares da região participaram em peso do evento, que marcou também o início da ação no estado. A iniciativa do governo federal reúne assistência técnica e repasse de recursos não reembolsáveis a famílias em situação de vulnerabilidade, para que invistam em atividades produtivas. Com a adesão do governo de Minas, centenas de famílias serão atendidas no norte do estado e nos vales do Jequitinhonha e Mucuri. A Emater conseguiu garantir o cadastramento e a adesão de 800 famílias no estado de Minas Gerais, que vão receber um recurso diretamente nas suas contas de R$ 4.600 para implementar projetos produtivos. Então é um programa de inclusão social e produtiva dessas famílias mais vulneráveis. Então a Emater, além de cadastrar essas famílias, conseguir a adesão, vai fazer parte da assistência técnica e da orientação para que a implantação desse projeto de fomento, de projeto produtivo de R$ 4.600 tenha os melhores resultados possíveis. O investimento total do programa Fomento Rural em Minas Gerais chega a R$ 3.600.000, empregados com recursos do governo federal. Só em Jaíba, o montante destinado ultrapassa os R$ 500.000, beneficiando mais de 100 famílias. É o maior número de atendidos por município em todo o estado. São 112 famílias que foram beneficiadas aqui no município de Jaíba, né, a maior parte deles dentro do projeto Jaíba, né, e o perfil para acessar o programa é que as famílias tivessem renda per capita de até R$ 218. A gente já recebeu uma lista do Ministério do Desenvolvimento Social com as famílias que a gente teria que buscar e, coincidentemente, já eram famílias que a gente atendia aqui no projeto, já eram, né, público atendido pela Emater. Então a gente está só reforçando, né, vai ser mais uma ação de acompanhamento que a gente vai fazer junto às famílias. Com mais de 37 mil habitantes e conhecida por deter o maior perímetro irrigado da América do Sul, Jaíba é um dos principais municípios agrícolas do norte de Minas. Ao garantir apoio e oportunidade às famílias mais vulneráveis da região, o programa Fomento Rural chega em boa hora. Jaíba, a gente vê que é um município que tem muitos produtores rurais. Só aqui no projeto Jaíba, né, a gente tem mais de 2.800 produtores, né, pequeno produtor, e muitas famílias têm essa necessidade desse apoio, principalmente nesse fomento rural, né? Esse aporte que muitas vezes vem do estado, vem do município. Para participar, as famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único, viver na zona rural e ter renda mensal de até R$ 218 por pessoa. O valor de R$ 4.600 por família é pago em 2 parcelas e pode ser usado em projetos produtivos como hortas, criação de pequenos animais e produção artesanal. O benefício não interfere no recebimento do Bolsa Família. Quem passa a receber esse auxílio já sonha com dias melhores e mais dignidade. Para mim foi um prazer, uma alegria. Fiquei muito feliz em poder participar, conhecer também, né, as pessoas aqui. Vai ajudar
a desenvolver, porque a gente já está precisando, né? E ela vai vir num momento bom. Eu tenho vontade de trabalhar, de produzir, mas não tem aonde produzir. E agora vai ter? Agora, se Deus quiser, vai ter. Se Deus quiser. Vai ter condições de correr atrás, se Deus quiser. Também no norte de Minas, a Emater participou da Expotec durante a Expo Janaúba. O evento reuniu produtores em torno de uma agenda que contou com palestras e debates para discutir o desenvolvimento rural da região. Em sua terceira edição, a Expotec, circuito de exposições de ciência, tecnologia e educação, atraiu produtores rurais, extensionistas, técnicos, estudantes e lideranças sindicais do agro no município de Janaúba, no norte de Minas. O evento, realizado entre os dias 3 e 4 de junho, no Sindicato de Produtores Rurais, ofertou aos participantes uma extensa programação, com quase 20 apresentações, entre palestras, mesas de debate, casos de sucesso e estudos ligados às principais cadeias produtivas da região, como fruticultura e bovinocultura. A Expotec é um evento técnico trazendo conhecimento direcionado para as demandas da região. Nós vamos ter um dia para tratar de bovinocultura, que já é uma atividade muito forte da região, mas sempre cabe o espaço para a gente melhorar, aperfeiçoar, implementar inovações, tecnologias. E um segundo dia voltado para a fruticultura, que também é forte na região, mas com oportunidades de diversificação para outras culturas, para a gente trazer aqui conhecimento, inovação, para a gente levar para os nossos produtores as melhores práticas, as mais atuais práticas, para diversificar a economia e a gente desenvolver o nosso estado. O papel da universidade é pesquisa, extensão e ensino. E a Emater, como nossa parceira extensionista, então ela leva nosso conhecimento e faz parceria de extensão também. A Expotec integrou a programação da 42ª edição da Expo Janaúba, evento agropecuário que movimentou mais de 80 milhões de reais em negócios, com apresentação de maquinários, exposição e leilões de animais, atrações musicais e culturais. A Emater Minas teve uma importante participação no evento. Além de marcar presença nas mesas de debate, ciclos de palestras, contribuindo com conhecimento técnico, a empresa foi responsável pela mobilização dos produtores rurais na região. Ao todo, de produtor de leite, produtor de carne, deve ter em torno de 280 a 300 pessoas que estarão aqui durante esses dias, da exposição, participando. É o contato que a gente tem, as eventos que a gente tem, os diversos estandes que a gente também encaminha então de 280 a 300 pecuaristas do município de Espinosa, muitos deles até participando de leilões, arrematando, levando qualidade, levando genética para o município. Eu trabalho muito com silagem lá, área irrigada, agora na seca tem que ter, não tem jeito, a chuva é pouca. Tem aqui para a gente aprender mais, ficar por dentro de tudo que está acontecendo, para ter mais qualidade, para produzir bastante, para aumentar a renda, Cerca de 21.500 produtores são atendidos pela Emater nos 17 municípios que compõem a unidade regional da empresa aqui em Janaúba. A região, que já se consolidou como um polo produtor de frutas tradicionais como banana e manga, agora se reafirma como uma nova fronteira agrícola da produção de cacau. O norte de Minas possui hoje mais de 500 hectares de cacau plantados, com perspectiva de alcançar mais de 5.000 hectares nos próximos 10 anos. Antigamente, principalmente o cacau, existia muito o cacau da carabruca, que era o cacau sobre mata. Então foram desenvolvendo através das pesquisas alguns cultivares adaptados a pleno sol. E aqui no norte de Minas nós encontramos condições para pleno desenvolvimento dessas plantas com alta produção e produtividade, além da grande qualidade do seu produto. Outro destaque da programação foi o cultivo de café no semiárido mineiro, uma cultura que, apesar dos desafios climáticos, tem avançado com apoio técnico e o uso de tecnologias adaptadas à realidade do sertão mineiro. Aqui na região, nos municípios de Serranópolis e também de Montezuma, foi identificado cafés muito bons. E a equipe da Emater, do Departamento Técnico da Emater, tem trabalhado, apoiado esses produtores para que a gente tenha cada vez mais a expansão dessa cafeicultura de qualidade aqui no norte de Minas.
A Expotec 2025 foi uma realização conjunta da Prefeitura de Janaúba, a Unimontes, Sindicato dos Produtores Rurais, Abanorte, Emater e Epamig. A gente faz um intervalo, é bem rapidinho, voltamos em instantes. É produto de qualidade, é direto com o produtor, é da agricultura familiar, é de Minas Gerais. É do Campo, o seu canal de venda direta que conecta os agricultores familiares de Minas Gerais com os consumidores de todo o país. Acesse www.educampo.com.br. Discutir as questões climáticas e ambientais é cada vez mais urgente. E desde a década de 70, a ONU promove esse debate com o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é 5 de junho. Aqui em Minas Gerais, a Emater Minas participa dessas discussões e promove ações efetivas para promover o desenvolvimento rural sustentável no estado. Tudo que está ao nosso redor é o nosso meio ambiente. Portanto, todas as nossas ações impactam o lugar em que vivemos, assim como esse ambiente também é definidor em nossas vidas. Um não se separa do outro. E embora tudo isso seja óbvio, muitas vezes vivemos como se essa interação não acontecesse, sem nos preocuparmos com os impactos das nossas ações. Para refletir sobre isso, foi criada a Semana Nacional do Meio Ambiente, entre os dias 1º e 5 de junho. Ela finaliza justamente o Dia Mundial do Meio Ambiente, data instituída pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1972, para chamar a atenção das pessoas em todo o mundo para as questões e problemas ambientais. E embora às vezes seja difícil pensar em algo tão amplo, em entender nosso papel dentro de tudo isso, está cada vez mais impossível ignorar os impactos das mudanças climáticas em nossas vidas. Elevação das temperaturas, ampla variabilidade climática, com maior incidência de eventos extremos, como secas prolongadas, enchentes severas, perda de espécies animais e vegetais, maior poluição, consequentemente maiores riscos para a saúde, deslocamento de pessoas, pobreza. Então, para contribuir com esse debate e as mudanças efetivas, é preciso pensarmos em ações individuais, claro. Isso começa realmente nas pequenas ações, né? No reciclar um papel, né? No reutilizar uma sacola, né? De dispor um lixo de forma adequada, que hoje a gente nem é muito comum usar lixo, né? E sim resíduos sólidos, né? Ou resíduo de forma geral, porque o que é lixo para mim pode não ser lixo para outra pessoa. Então, é reciclar, é reutilizar e é consumir menos. O cuidar do meio ambiente é isso, a gente precisa de ações individualizadas, por mais que para mim seja uma ação pequena, né, ela precisa se somar a outras ações coletivas e isso vai se tornar mais forte. Mas como adianta o Gilmar, mestre em tecnologias e inovações ambientais, é fundamental também a consciência de que a saída é coletiva. E os produtores rurais têm papel de destaque nesse debate. A gente tem o produtor rural como um protagonista na implementação de ações, né, que mitiguem essas alterações da mudança climática. Ao mesmo tempo, ele é o mais impactado com as mudanças climáticas no processo de produção dele. E ele não é o único responsável nesse processo como um todo, é a humanidade como um todo, né? Principalmente as áreas urbanas, que são onde se concentram as maiores fontes de impactos existentes. E como a saída para um possível colapso climático é coletiva, a ação do Estado, que representa a coletividade, é fundamental. A Emater Minas, que é a empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, desenvolve uma série de ações e políticas públicas que visam conscientizar os produtores rurais e fomentar a produção cada vez mais eficiente e sustentável. A importância do produtor rural está principalmente na conservação e na preservação dos recursos naturais. E aí eu cito dois recursos assim, essenciais e talvez a gente possa colocar como primeiro plano de tudo, que é solo e água. Primeiro plano de tudo, que são os dois recursos aí que realmente são preconizadores da vida como um todo, né? São recursos naturais, né, que a natureza nos proporciona, que a gente depende dele
deles para produzir toda e qualquer ação, né, e qualquer produto, né, na terra de um modo geral. Para a preservação de água e solo, a Emater incentiva um conjunto de ações de forma integrada. A lógica é preservar o solo para mantê-lo sempre fértil, capaz de produzir alimentos e de infiltrar a água nos lençóis freáticos, água que, por fim, também vai nos abastecer. Porque o solo não adianta infiltrar água nele, né, e cultivá-lo intensivamente. Nós temos que trabalhar essa parte viva, que são os micro-organismos que estão atuantes naquele solo. Então, se você erodir, provocar a erosão daquele solo, vai perder a camada mais fértil dele, vai perder a matéria orgânica, perder os micro-organismos, o solo vai ficar doente. Então vai perder a produtividade das lavouras, você não vai ter condições de manter aquele solo. Então tem que recuperar a pastagem, é muito mais caro do que você fazer a manutenção. As lavouras não vão ter produtividades elevadas, que é o que a gente está buscando, então o custo de produção seu vai aumentar. Então a preocupação nossa é justamente você cuidar da saúde daquele solo. E outra coisa importantíssima, né, é não poluir, não contaminar. Então não chega lá o dejeto animal e aplica naquele solo. O que você está fazendo? Você está aplicando vermes, você está aplicando bactérias que vão causar doenças no seu gado, doenças nas pessoas. Então o saneamento doméstico, o saneamento dos dejetos animais e dos resíduos vegetais, igual a vinhaça e a manipoeira, tudo tem que ser tratado antes de aplicar o solo. E tem que aplicar com doses correta, calculada também, senão você vai causar a contaminação e a poluição, principalmente com nitrogênio. Nitrogênio é um veneno na água, nós sabemos disso. Ainda dentro da agenda de preservação ambiental, a Emater incentiva outras ações, como o apoio ao Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e ao Programa de Regularização Ambiental, o PRA, programas de revitalização de nascentes, gestão e manejo de bacias hidrográficas, reuso de água, construção de barraginhas e adequação de estradas rurais, visando aumentar a infiltração de água no solo e reduzir a erosão, fortalecimento da agricultura de base ecológica, incentivo a boas práticas agropecuárias, recuperação de áreas degradadas, diversificação produtiva. Presente em mais de 90% dos 853 municípios mineiros, a empresa, só no primeiro quadrimestre de 2025, prestou mais de 70 mil atendimentos técnicos e orientações na agenda de meio ambiente e agricultura sustentável. E é também sobre a questão ambiental o nosso comentário do Agro de hoje. Nós estamos todos os dias vendo notícias, noticiários sobre efeitos e consequências das mudanças climáticas que nós estamos vivenciando. E para isso é muito importante nós ajudarmos aos produtores rurais a pensar numa produção sustentável. E a Emater trabalha com essa temática há 76 anos, levando para o produtor diversas tecnologias para conciliar a produção agropecuária com a conservação e a preservação do meio ambiente. Então, a Emater, desde 2022, é signatária do Pacto Global da ONU, onde compomos uma rede que busca alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos da Agenda 2030, onde a gente busca ter um planeta sustentável para as próximas gerações. E a gente precisa levar isso para o campo. O nosso campo, a nossa agricultura, que já é uma agricultura sustentável, a gente quer levar cada vez mais essas medidas para o campo, para os nossos produtores. Então a gente trabalha com diversas medidas, estamos à beira do São Francisco e temos um importante projeto de revitalização do São Francisco, com a implementação de barragens de infiltração de água de chuva, terraceamento, readequação de estradas vicinais, cercamento de matas ciliares, recuperações de pastagens, ILPF, a integração lavoura, pecuária, floresta. A agroecologia é uma temática super importante para a produção sustentável de alimentos, sem o uso de defensivos químicos. Então nós temos uma gama de atividades importantes para a gente trabalhar o nosso meio ambiente e a nossa ecologia. Então ficamos muito felizes de há 76 anos fazer parte dessa história e fortalecer a produção de alimentos sustentável que temos no nosso estado de Minas Gerais. A gente faz mais um intervalo, é rapidinho, voltamos em instantes. A Belo Ouro Preto sediou entre os dias 4 e 6 de junho a Festur, que é o Festival Internacional de Turismo e Cultura da cidade histórica. E nesta edição teve destaque para o turismo rural.
Foram 3 dias de evento no Centro de Convenções de Ouro Preto, com atrações culturais, palestras, seminários, exposição e, mais que isso, cheiro bom de comida mineira, viagem na rica história das Gerais com toque lúdico, aroma e sabores de café, quitandas e doces com gosto de carinho de vó, artesanato que remete à infância e à genuinidade das casas do interior de Minas, queijos artesanais para fazer sorrir qualquer alma mineira. Durante a Festur, o Festival Internacional de Turismo e Cultura de Ouro Preto teve destaque para a Feira da Agricultura Familiar e para o Turismo Rural, promovidos pela Emater Minas, a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado. Uma forma de aproximar atores importantes que movimentam o setor de turismo das pessoas que dão vida ao turismo rural, proporcionando experiências, memórias, sabores e saberes que só o jeitinho mineiro tem. Estar aqui hoje, com 20 produtores de diversas cidades é muito importante, porque a gente está colocando o produtor diretamente em contato com o trade turístico. Então, agências de turismo, promotores de turismo, até mesmo de eventos, bares, restaurantes, hospedagens, todos estarão aqui, conhecerão e poderão fazer um network direto com o produtor rural. Uma das estratégias da Emater para promover as experiências e produtos rurais é o catálogo Ruralidade Viva, que traz um compilado de informações de mais de 150 experiências de turismo rural em Minas Gerais. Ele pode ser baixado gratuitamente pelo site da empresa, www.emater.mg.gov.br. Outra ação é o Marketplace Educampo, primeira plataforma de gestão pública que abre espaço para que os consumidores possam adquirir online diversos produtos e serviços da agricultura familiar mineira. E a gente está trazendo um pouquinho do turismo rural, muito bem trabalhado pela Emater, com o catálogo da Ruralidade Viva, trazendo as experiências e as oportunidades de diversidade e riqueza da agricultura familiar do Educampo. Também estamos trazendo aqui para a Festur, e a Feira da Agricultura Familiar aqui ao fundo, trazendo os nossos produtos, muitos deles que estão no Educampo. Então fica aqui a propaganda www.educampo.com.br para vocês adquirirem e receberem em casa os produtos da diversidade e riqueza da nossa agricultura familiar no nosso estado. E é muito importante para a Emater fazer parte desse grupo que valoriza e promove o turismo, e a gente, com o olhar para o turismo rural, levar essa oportunidade para o produtor rural, para incremento de renda, melhoria da vida das famílias. Porque quem busca esse tipo de experiência lá no local, eles querem viver a experiência, querem provar do produto e levar o produto para casa. Mesmo que a pessoa não consiga vivenciar a experiência presencialmente, no Educampo ela consegue adquirir esses produtos. A Feira da Agricultura Familiar, promovida pela Emater durante o evento, trouxe uma rica mostra de saberes e sabores de Minas para a Festur, como esses biscoitinhos de queijo com couve, produtos genuínos desenvolvidos pela Jucineia com a sua rica criatividade, não é isso, Jucineia? Biscoitinhos que já ganharam vários prêmios também, né? Isso. Antes de falar dos biscoitos, eu quero falar que a Emater é a minha parceira de sucesso. Ela faz parte da minha história, né? Hoje eu tenho a honra de representar minha Minas Gerais com os meus produtos, biscoitos naturais, é incentivo da Emater, né? E hoje eu trouxe aqui, Aline, os biscoitos de polvilho com couve, queijo, biscoito de açafrão, vencedor de um reality, vencedor de um concurso, primeiro lugar também, na festa da quitanda, e o biscoito de alho poró, e o biscoito de amendoim e aveia. E vem mais receitas novas. De onde vem também. essas inspirações? A primeira coisa é de Deus, né? E outra, a gente tem que usar a criatividade com aquilo que a gente tem. E antes de eu pensar em uma receita, penso nos valores nutricionais de cada ingrediente que eu vou colocar. E penso na saúde e bem-estar do cliente também. E você pensa aí nesse sabor, ó, sente a crocância. A Lúcia Nazaré faz parte de um grupo de artesãos da comunidade Maciel, zona rural de Ouro Preto. Levou para a feira as coxas de retalho, panos de prato, tapetes feitos no tiar e toda a história da sua comunidade. A gente vive de feiras, né? Então, desde 2005 que a gente começou o artesanato. Então, desde aí é feiras. Então, toda oportunidade que a gente tem, aonde chamam, a gente está indo, nós estamos presentes porque é muito importante para a gente. A gente divulga o nosso trabalho e também a gente vende o nosso produto.
sempre na correria, às vezes a gente tem encomenda, aperta um pouquinho, mas mesmo assim a gente está sempre alegre, sempre correndo atrás, porque é o que a gente faz, né? E a gente valoriza também aquilo também que vem pra gente. Mais dignidade no campo. O governo de Minas vai ampliar a entrega de títulos de propriedade rural através do programa de regularização fundiária. Na quarta-feira, dia 4 de junho, a Secretaria de Agricultura assinou acordos com municípios que foram selecionados no último edital de chamamento público. Hoje, aqui na cidade administrativa, assinamos o protocolo por convênio com mais 32 prefeituras. Recebemos aqui 32 prefeitos, dando continuidade ao nosso programa de regularização fundiária. Esse programa é fundamental que evolua no Estado para que a gente possa trazer cada vez mais dignidade para os nossos produtores que concedem esses títulos e buscam a escritura e participam principalmente dos programas institucionais como o PNAE, o PAA, buscam crédito no banco, buscam a sua aposentadoria a partir do momento que são produtores da agricultura familiar e têm escritura da terra. Mas dizer o mais importante, o governo passado, com toda a estrutura, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário entregou 3.300 e poucos títulos. Nós vamos bater recorde, nós vamos entregar 18 mil títulos e quem sabe 20 mil títulos esse nosso governo. E chegou a hora gostosa do programa. Hoje a gente tem hambúrguer, só que sem carne. Confere aí essa receita diferente, mas saborosa. Então nós vamos misturar aqui a nossa soja, que eu já desidratei na mesma proporção, eu cubro de água, tá certo? Para que tenha uma hidratação e não fique nem excessivamente molhada, nem falte hidratação. O mesmo eu faço com trigo. Nós vamos misturar, bem misturado, esses dois ingredientes, né? São os principais ingredientes da nossa receita. Vamos acrescentar um ovo, que é para dar liga na nossa receita, né? Vamos colocar um pouco de farinha de trigo, que vai ajudar na aglutinação, né? Estou colocando aqui umas ervas que eu já recortei. Nesse caso aqui eu estou usando salsinha, mas você pode utilizar a que você quiser. Agora vamos lá, vamos temperar. Eu estou utilizando aqui flor de sal com lemon pepper. Vou colocar sal a gosto aqui. Pra gente que já é cozinheira, a gente meio que percebe pelo olho, né? Mas de qualquer forma a gente prova. Mesmo assim eu gosto de provar antes de finalizar. Vamos colocar uma porção bem generosa de chimichurri, que eu acho que dá uma perfumada muito boa. Ele tem uma mistura de ervinhas. E já temos aqui os ingredientes e os temperos da nossa massa, do nosso bolinho. E vamos agora partir para a montagem do nosso hambúrguer. Se você achar que ele está muito molhadinho ou mais mole, com alguma dificuldade de firmar, você pode colocar um pouco mais de farinha. Eu vou arriscar e vou mantê-lo assim mesmo. Basta colocar um pouco mais de farinha de trigo. Nós vamos agora empanar o nosso hambúrguer, passando ele na farinha de trigo, né? Aqui eu fiz uma mistura de ovo com água. Pode ser 2 partes de água para um ovo. Vamos molhar ele bastante. E finalizar no panko. Pronto o nosso hambúrguer, já empanado, já passei no panko. Nós vamos agora fritá-lo. Esse fritar é muito relativo porque nós não vamos fazê-lo por imersão. Nós vamos utilizar uma porção de manteiga e a mesma quantidade de azeite. E bora tostar o nosso hambúrguer. Para acompanhar o nosso hambúrguer vegetariano, eu fiz um molho à base de cogumelos. Eu fritei cebola no azeite e manteiga, finalizei com um refogado de cogumelo Paris
e fungo seco, que eu hidratei, né, obviamente, né? Você hidrata primeiro, corta bem pequenininho e refoga ele nessa mistura de azeite e de manteiga. Um toque de sal e creme de leite para finalizar. E aqui está pronto o nosso molho. Aqui está o nosso hambúrguer. Um suculento molho de cogumelos. E para finalizar, algumas flores da Bem Brotos, né, que traz essas preciosidades que dão todo um toque no nosso prato, né? Tá aí o nosso hambúrguer de soja com trigo, recheado de requeijão, tomate sweet grape e manjericão, e finalizado com esse acompanhamento desse molho de cogumelos. Muito. Você pode rever as anteriores também no canal do YouTube. Inscreve, curte, compartilha, deixa um comentário. Gosta de saber a opinião